Existem várias histórias sobre serial killers ao redor do mundo, né, que acaba surpreendendo o pessoal. O mais recente foi inclusive o do Jeffrey Dahmer, que virou uma série na Netflix e todo mundo só falava disso, né? Isso acaba nos mostrando de certa forma um pouquinho de como que é a mente doentia por trás de um serial killer, né? Mas nos Estados Unidos houve uma época em que surgiu um serial killer que era tão diferente de tudo que a gente já viu, né? Ele era tão persuasivo e tão manipulador que ele cometeu uma série de assassinatos sem mover um único dedo. E esse cara é o Charles Manson. Ele ficou famoso por conta dos seus assassinatos, né, que incluíram também uma das atrizes mais famosas da época e por ser o cabeça de uma seita que o levou a ser um dos criminosos mais famosos da história. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do Charles Manson, o serial killer que nunca matou ninguém. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. Apesar de ser conhecido como Charles Manson, o Charles ele não tinha esse sobrenome no início. Era apenas Charles Mills Maddox. O Manson ele veio de um casamento curto da sua mãe que aconteceu depois que ele nasceu, em 12 de novembro de 1934, em Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos. A sua mãe era Kathleen Maddox, uma moça alcoólatra de 16 anos, e o seu pai biológico era o Colonel Walker Scott, que inclusive ele usava o Colonel, né, no nome dele, como forma de ganhar uma certa credibilidade, né? O cara ele era um golpista, e quando ele descobriu que a Kathleen estava grávida, ele foi comprar cigarro, e assim o Manson nunca conheceu seu pai. A Kathleen e seu irmão eles foram presos tentando roubar um bar, quando o Charles tinha apenas 5 anos. Isso fez com que ele acabasse tendo que ir morar com os avós e também o seu tio, né? De acordo com o que é dito, ele teria sofrido abuso e espancamento por parte deles aí enquanto estava lá. Nesse tempo, Charles já havia também cometido alguns delitos, ele foi para um internato católico, fugiu diversas vezes e quando ele saiu ele continuou a realizar pequenos furtos. O seu primeiro registro de crime foi em 1948, roubando um mercadinho. Ele até chegou a arrumar um emprego e a ter um lugar para ficar, mas ainda assim a sua vontade de roubar era sempre maior, né? Ele foi pego quando tinha 15 anos e foi parar num reformatório. A vida de Manson foi cercada por crime, prisão e fuga. Isso aconteceu muitas vezes, em uma delas com 17 anos, perto da liberdade condicional, o Charles um garoto com uma faca contra o pescoço dele. Chegou a abusar de outros caras, mas depois, já em outra prisão, parecia ter melhorado e focado nos estudos. O Charles teve a sua liberdade com 19 anos. Depois disso, ele se casou, teve um filho, tudo parecia ter melhorado, inclusive a sua conduta, até que ele foi preso novamente. Depois disso, acabou ferrando tudo de vez. Ele foi largado pela mulher. Quando livre, ele acabou virando um cafetão e ainda era ladrão, foi preso de novo e fugiu mais uma vez. Mas depois de dar golpe, drogar e estuprar uma mulher, ele teve um outro filho e foi preso de novo. Com 26 anos, o maluco já tinha uma vida inteira repleta de cagadas. O Charles já poderia passar um bom tempo preso e nessa época foi descrito que ele queria ali manipular e chamar a atenção das pessoas, principalmente falando de filosofias de budismo e cientologia. O cara amava o Beatles, né, e dizia que seria maior do que eles. Enfim, o Manson foi solto em março de 67 e acredite, seus principais crimes ainda estavam por vir. A família Manson. Em 67, quando tinha 32 anos, o Charles começou, com a ajuda da sua companheira Mary, a recrutar uma galera que, apesar de não gostarem desse título, eram basicamente composta ali de hippies, né? Jovens normalmente vindos de famílias aí de um alto padrão de vida, né, com uma má relação com a família e que por conta disso eles preferiam morar nas ruas da Califórnia. A maioria desses recrutas eram mulheres. O Charles tinha um relacionamento com a Mary Brunner, que eles moravam junto, acabaram tendo até mais um filho aí para conta. O grupo que tinha o Manson como líder chegou a viajar numa época em um ônibus, bem daqueles estilo hippie mesmo, e eles foram recrutando ali mais pessoas. A seita chegou ali então a alcançar mais ou menos 50 membros rapidamente.
As ideologias de Manson. Com a família criada, a ideia de Manson juntava um monte de ideologia, né? Como o apocalipse bíblico, uso de drogas, libertação sexual e mais algumas coisas, né? Porém, o que desencadeou tudo mesmo foi o lance ali de racismo e supremacia branca. O Manson acreditava que uma grande guerra racial iria acontecer, né? Os negros seriam então os vitoriosos, mas se sentiriam perdidos porque teriam nascidos sem a capacidade de dominar. Em 1968 foi lançado o álbum White Album dos Beatles, que foi o suficiente para o Manson acreditar que aquilo era um sinal de que a guerra racial iria de fato acontecer. Já no ano seguinte, vendo que nada mudou, o Charles convenceu a galera da seita a tentar então provocar essa tal guerra racial. Eles matariam pessoas brancas e influentes da região e a culpa seria colocada em grupos da resistência negra. Ele e a seita dele, né, iriam se esconder, no caso, e depois iriam retornar para poder assumir a situação. O nome carinhoso dado a esse acontecimento foi de Helter Skelter, que era uma música do álbum White ali dos Beatles. A polícia descobriu que as frases escritas em sangue eram mensagens relacionadas na mente de Manson com músicas dos Beatles. Eles tomavam LSD, ouviam o álbum branco e captavam a mensagem que os Beatles estariam mandando para os negros. Uma curiosidade é que na prisão o maluco chegou a aprender a tocar violão e também foi lá que ele conheceu um produtor musical, né? O Manson passava bastante tempo compondo. Ele queria ser músico também, né? Chegou até a conhecer o Dennis Wilson do The Beach Boys, uma das bandas mais influentes de rock de todos os tempos, que inclusive chegou a deixar eles usarem por um tempo a sua casa para os cultos da seita de Manson, né? E ainda chegaram a gravar uma música do próprio Manson. O Charles conheceu o produtor Terry Melcher, que tinha um interesse ali em contratar ele para sua gravadora. Eles marcaram um encontro até de negócios, só que o Terry não apareceu, né? E o Manson ficou muito puto com isso tudo, né? E vocês lembram dessa informação, que ela vai ser importante. O primeiro assassinato. O primeiro crime de assassinato cometido pela família Manson, né, foi contra o Gary Hinman. No dia 25 de julho, o Manson teria mandado um ali de seus membros, né, o Bob Belsolel, né, e a namorada Mary Brunner e também uma outra lá, Susan Atkins, na casa do Gary para poder convencer ele de que ele desse dinheiro para eles, né? O cara não quis dar, obviamente, ficou preso ali como refém por 2 dias até o Manson aparecer com uma espada e cortar a orelha dele, mas foi o Bob mesmo que acabou esfaqueando o Gary até a morte, né? Isso a mando do Charles. E antes de ir embora, deixaram uma mensagem na parede ali, escrito com sangue da vítima mesmo, escrito de Potted Pig, e também uma pata de pantera, que era o símbolo então da Pantera Negra, que era o grupo ali de resistência do movimento negro e tal, tudo isso para tentar incriminar esses movimentos, né? A Susan contou que 2 dias antes do acontecido, o Manson disse que se ela quisesse fazer algo importante, poderia então matar o Gary e pegar o dinheiro dele. Em 6 de agosto de 69, o Bob foi pego e preso porque estava dirigindo o carro da vítima, né? E a polícia encontrou a arma ali no pneu. Sharon Tate. O caso que acabou colocando o Manson na mídia mesmo, nos holofotes, né, como serial killer, foi o caso da atriz Sharon Tate, né? Em 8 de agosto de 69, o Manson mandou Tex, Linda e Susan para a casa do Terry Melcher, que era aquele produtor musical, lembra que marcou o encontro com ele, não foi lá falar com ele? Bom, ele mandou eles, né, os membros ali, matarem todos que estavam na casa da forma mais violenta possível. Mas na verdade a casa que o Terry morava, ele tinha alugado de um outro produtor e há pouco tempo ele já não estava mais morando lá, né? E os inquilinos da vez que estavam lá eram então a Sharon Tate e o Roman Polanski, que ele estava viajando na época. Mas mesmo assim, na casa ainda tinha pelo menos umas 5 pessoas, sem contar que a Sharon, ela estava grávida de 8 meses, né? Apesar dela pedir para que não fosse morta, fosse feita de refém até o neném nascer, né? Geral acabou sendo morto ali com pelo menos 16 facadas. Imagina só o estado que essa casa ficou, né? You will see the baby clothes. You will see the room which he was painting. You will see a lot of blood
all over the place. Algumas pessoas acreditavam que Manson estava atrás do produtor que tinha dado bolo nele, né? Quando o crime veio à mídia, o caos acabou tomando conta da população toda. Leno LaBianca e Rosemary. Era 10 de agosto de 1969, 2 dias depois do assassinato da atriz, os assassinos foram para a casa desse casal, né? Leslie Van, Steve Klein e outros 4 que também participaram do massacre na outra casa, né? Com a presença do Manson dessa vez, que foi lá para mostrar como é que se faz. No caso, ele acabou mandando em tudo, né? Ele deu as direções. Como de praxe, ele não usou a mão para fazer nada, ele só deu ordens, né? Depois de entrarem na casa que estava destrancada, o casal que estava lá dentro, dormindo, né, na hora da invasão, acabou sendo morto, né? O homem foi esfaqueado e a sua mulher também, né? E não foram poucas as vezes. Todo mundo participou desse esfaqueamento aí, né? Menos o Manson, que ele só mandou ali como fazer, né? E ainda rolou um lanchinho depois. A investigação. Os crimes a princípio foram investigados separadamente e tiveram uma repercussão enorme na mídia, né? Existiam 2 teorias a princípio pelo assassinato de Sharon, só que em 16 de agosto de 69, cerca de 27 membros da família, contando com Manson, foram detidos por conta de uma investigação de roubo de carros, né? Nada a ver com os assassinatos, né? Foram libertados em pouco tempo, mas em outubro os investigadores do caso do casal notaram que tinha algumas coisas parecidas com o caso do Gary Heeman. Eles começaram então a ligar os pontos entre os crimes, mas a descoberta de que a família Manson tinha envolvimento com os assassinatos só vieram à tona mesmo por causa de um dos membros da seita lá que resolveu falar demais, né? Que foi a Susan Atkins. Ela foi presa como suspeita do assassinato ali de Hannah e lá na cadeia ela ficava falando que do Manson, que eles matavam as pessoas e tal. E aí com essas informações a polícia começou a prender mais gente. Em dezembro quase todo mundo envolvido já estava preso. O Manson era tão maluco que ele acabou fazendo uma cicatriz em forma de X na própria testa e raspou a cabeça. Já as mulheres pegas, apesar de presas, elas tinham sofrido uma espécie de lavagem cerebral, né? Elas continuavam ali sempre defendendo o Manson, né? Tudo o que elas falaram acabou sendo até desconsiderado, já que elas sempre tiravam a culpa do Manson e colocavam a culpa nelas mesmas. O julgamento. Apesar de não ter matado ninguém com as próprias mãos, o Manson foi julgado como se tivesse feito. Charles Manson ele era um cara agressivo e durante o julgamento ele tentou agredir o juiz e os jurados, mas não adiantou de nada, né? Já que no dia 29 de março de 1971 ele foi sentenciado à pena de morte, que acabou mudando em fevereiro, né, de 72 para a prisão perpétua, já que a Califórnia tinha banido ali a pena de morte no seu estado, né? Mesmo com os integrantes e o chefe da seita preso, outras pessoas foram morrendo também porque tinha alguns membros da seita ainda soltos, olha só, né? Tentaram até matar o presidente dos Estados Unidos na época, né? O Gerald Ford. A morte. O Manson morreu por causas naturais no dia 19 de novembro de 2017, enquanto ele continuava cumprindo a sua sentença na prisão estadual da Califórnia, em Corcoran. O Manson estava ali com seus 83 anos e a história dele, né, correu pelo mundo todo. Não é à toa que existem diversos livros e documentários sobre essa história. Frame of thought. We're all our own prisons. We're each our own wardens. We do our own time. Hello, y'all. Welcome to the group. What the hell's going on? Pretty good. Pretty good. O cara teve até músicas gravadas pelo Guns N' Roses, além de inspirar o cantor Marilyn Manson. Charles Manson foi o serial killer que nunca matou ninguém. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Olha que história louca, né, pessoal? Você já conhecia ela já, essa história do Manson? Tinha noção desse poder de persuasão que um cara é capaz de ter sobre um grupo de pessoas, né? Isso a gente fala assim, ele acabou usando isso como um serial killer mesmo, para assassinar pessoas, mas a gente vê isso muito acontecer no Brasil, inclusive, né? Determinadas massas seguindo ali cegamente algum líder, seja de que ramo for, né? E eu não duvidaria se essas pessoas fizessem coisas absurdas a mando desse líder, né? A gente não precisa ir muito longe não para imaginar que isso pode acontecer. Enfim, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Se você assistiu até o final, por favor, se inscreve no canal se não está inscrito, comenta alguma coisa aí, ativa as notificações também, tá? Me segue no Instagram, @marcelomilos, para me deixar a sua ideia de vídeo. A gente se vê mais tarde. Falou!